Azenha, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Luiz Carlos? Acho que não podemos falar tudo bem, né, gente? Assim, a gente teve 2 dias bem ruins, eu acho. Ontem foi um dia trágico, assim, profundamente trágico para o Brasil, e essa questão da Globo também, ela não é uma questão, assim, é uma questão, acho que, tirando a Globo, que a gente está acostumado a criticar, é uma questão dos trabalhadores, né? Então, esses trabalhadores que foram demitidos em massa, na maior demissão da história da Globo, com certeza, os nomes continuam a pingar no meu WhatsApp desde ontem, eles começaram a pingar e até hoje não param, né? Tem esse lado de... Você poderia falar alguns nomes aqui, Azenha? Você tem de cabeça? Você tem de cabeça? Olha... Marcelo Canelas, né? Foi demitido. Marcelo Canelas, de Brasília, a Leila Sterenberg, que era apresentadora da Globo News. A lista é grande, o Fábio Turci. Aquela menina que era do Profissão Repórter. Paulo. É muita gente, é uma lista imensa. Estão falando até em 700 pessoas, Azenha. Então, porque as demissões não acabaram ainda, e eu tenho amigos lá dentro, e eles ficam me passando também para eu dar o nome sem ter a certeza absoluta, mas esses já são nomes conhecidos. O Delanoy, que era o Tchau. O Tchau, foi colega meu da Globo do Rio. Tchau é um repórter investigativo de primeira linha, que trabalhava na Globo do Rio, tinha muitos contatos com a Polícia Civil no Rio. O Tchau deu muitos furos de reportagem. Eduardo Tchau. E assim, é muita gente que foi demitida, né? E as novas... Juliana Morrone, né? A Juliana Morrone de Brasília. Os que eu tenho de cabeça são esses. O meu celular está longe para eu levantar e buscar agora, não... mas enfim, é muita gente. E está dizendo aqui que o César Galvão... César Galvão, excelente trabalhador, batalhador, trabalhador. Então, assim, quem é que vai celebrar a demissão de trabalhadores? Não dá, né, gente? Mas por que isso está acontecendo? Acho que isso é mais importante. Recentemente, o Amaury Soares, que esse é meu amigo, então, assim, fico meio constrangido de falar. Ele é de Bauru. Ele foi promovido para dirigir os estúdios Globo, a partir de junho. Agora ele está dividindo o poder com o Addington. O que significa o Amaury nesse posto? O Amaury é um cara muito bom. Eu sou suspeito para falar dele. É um excelente profissional. Sempre deu certo em tudo que ele fez. Ele dirigiu a direção da TV, ele dirigiu a Globo de São Paulo, jornalismo, é um jornalista. E ele foi promovido para esse cargo, e o Amaury sempre ocupou posições de ponta na Globo, né? Com o Amaury nasceu o Globoplay, lá atrás, né? Os primórdios da Globo Internacional foram tocados pelo Amaury, o Globoplay. Então, o que vai acontecer é que a Globo vai se voltar muito para o streaming. Tá na cara isso, entende? Quando você olha o conjunto da obra, essa demissão em massa... nas redações da Globo, significa o quê? Que a Globo vai se internetizar. Ela vai fazer muita coisa que já faz com o celular, o repórter só com o celularzinho na mão, eliminou todos os profissionais veteranos. Então, assim, acabou um tempo no sentido de que acabou aquela escola Globo de jornalismo, né, que o Boni fundou. Então, ela é histórica nesse sentido, né? Existiu o tal do padrão Globo de jornalismo, e ele acabou ontem e anteontem. Que anteontem é que começaram as demissões. Ele vem acabando aos poucos, né? Mas dessa vez é aquele golpe que você pode marcar na data final. Sabe, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Paulo Henrique Amorim, inclusive, não lembro se o Rodrigo tá, no Sujinho. Na verdade, acho que foi inclusive com o Miltainho e com esse que acaba de falecer. Oh, meu Deus, sei. E
E ele falando que era o padrão Globo na década de 80 e 90. Né? E o Paulo falando, isso daí está acabando, já esse tempo não existe mais. Eles falando de realidade, das revistas, do jornalismo. Pra você ter uma ideia, o cara ficava 3 meses fazendo uma matéria, Zé, para a realidade, 4 meses. Vai, Dri e comunidade, para vocês terem uma ideia, eu vou dar 2 pequenos exemplos. Quando eu era um jovem repórter da Globo, aqui em São Paulo, o pessoal disse assim, Azenha, descobriram uma quadrilha que vinha de avioneta e jogava os aviões no Mato Grosso. Jogava de paraquedas a droga no Mato Grosso. Eu falei, tá, tudo bem, mas é para fazer essa reportagem, mas como é que eu vou chegar lá? Não, tudo bem, vai lá para o Campo de Marte que a gente alugou um avião. A Globo era assim, ela alugava avião para qualquer coisa. Eu era um jovem repórter, não era a reportagem principal do dia. Então, esse era o padrão Globo. Tem que fazer, aluga o avião e vai. E a segunda coisa, era uma escola. Você, Dri, Rovai, vocês que frequentaram redação, sabem que redação você aprende com os mais velhos. Então, quando eu comecei na Globo, eu aprendi muito com cinegrafistas da antiga, que me davam dicas. A gente saía com um filme, eles me davam dicas, faz assim, faz assado. Por isso é que você preserva os mais velhos. Até os motoristas mais velhos ensinavam os repórteres mais novos. Ensinavam, vai, você passou por isso na sua vida, sempre foi assim, redação sempre foi uma coisa do mais velho, ensinar o mais novo. Acabou, porque eles eliminaram os mais velhos ontem, entendeu? Então acabou a escola Globo de telejornalismo. Então é histórico nesse sentido. Agora, abre-se uma grande buraco do jornalismo de nicho. Estava falando ontem para o Rodrigo Viana. Quem é que sai ganhando? Não tem ninguém que sai ganhando, porque a gente não quer ver ninguém demitido. Mas tem um nicho aí para a revista Fórum, para o ICL, que é muito grande, porque abre-se um nicho, porque essa informação, essa pessoa que ainda assistia a Globo por uma reportagem um pouco mais sofisticada, por um assunto, não vai mais ver. Uma leitora sua, agora há pouco, mandou uma mensagem dizendo que fica no Netflix. É isso, é a crise do streaming que está batendo a Globo, né? A crise do Google, do streaming. Então, eles vão se internetizar, fazer uma coisa muito mais simplificada no jornalismo, gastando muito menos, e vão investir certamente em streaming. Mas, com isso, abre-se um espaço, a gente tem que olhar o lado que é possível explorar, que abre-se um espaço, esse jornalismo de nicho. Vou colocar nicho, é chato falar da Fórum, porque a Fórum tem milhões de seguidores, de leitores, internautas no Brasil todo. Mas esse jornalismo um pouco mais cabeçudo, de opinião, que a Fórum faz, que o ICL faz, e que vários outros lugares têm feito, ele tem uma oportunidade, porque aqueles leitores mais sofisticados, ouvintes, telespectadores mais sofisticados, eles vão ficar, os que continuam ainda na Globo, vão ficar órfãos, de certa forma, e acho que abre-se uma oportunidade, viu, Rovai? Eu acho que sim, e já vem se abrindo, né? E eu até quando conto a história do nosso fortalecimento, do nosso percurso, assim, a gente nasceu como crítico de mídia no primeiro momento. Era crítica à mídia tradicional, aquilo que ela não fazia, a gente nas brechas fazia, pegando às vezes a informação deles e recosturando, né? Realinhando a partir de uma outra perspectiva editorial. E hoje a gente já está numa fase de produção própria de conteúdo, né? Que já ganhou já deu esse pequeno salto. Não é daquele jeito que a gente gostaria, mas hoje, por exemplo, nós temos 10 horas de produção própria de conteúdo no YouTube. Né? E é própria, com jornalistas nossos, entrevistados nossos, fontes nossas, aquelas fontes que não aparecem nos veículos deles. Né? A gente vai trazer... Rovai, posso te falar uma coisinha, Dana? A minha experiência, desde que eu comecei a trabalhar com vocês da Fórum, assim, eu ouvi trechos, falas de entrevistados
fascinantes aqui na Fórum. Por exemplo, hoje eu estava de manhã no programa do Mauro Lopes, com... me fugiu o nome dela. Helenira. Com a Helenira. Aí a gente perguntou para a Helenira, mas por que se voltam para as escolas? Ela falou, olha, porque a escola é um símbolo da mulher. Imediatamente, eu peguei essa pauta e já passei para uma jornalista que está querendo fazer uma reportagem sobre isso. Mas eu peguei essa pauta da Fórum. Quando ela falou isso, falei, nossa senhora, eu nunca tinha pensado... E ela explicou, não falo só isso, ela explicou por quê. Eu falei, nossa, que pauta boa, quer dizer, você entende como a Fórum dá mais tempo para as pessoas falarem, vai buscar gente que não está na mídia, as coisas que são ditas nos programas, eu não vou ficar só puxando o saco da Fórum, no ICL, em outros meios, DCM, enfim, essas entrevistas com gente que trazem muita informação valiosa para o leitor que está em casa, entendeu? Eu descobri hoje por que a minha irmã fica grudada na Fórum 24 horas por dia. Hoje não, mas desde que eu comecei a trabalhar com vocês. Por isso, porque ela capta coisas que ela não pega na Globo, que ela não assiste mais Globo em casa lá em Bauru. A Maria da Glória não assiste mais a Globo, não. Você conhece esse cara que está embaixo de você? Esse é o Altamiro. É o presidente eterno do Barão. Indicado pelo Paulo Henrique Amorim. É presidente do Comitê Central eterno. Não tem eleição. Pra você ter uma ideia, não tem eleição no Barão. Aqui de eleição, velho. Aqui ele foi uma democracia socialista. Justamente. A partir das bases... Esse cara está desatualizado, não tem mais presidente no Barão há uns 5 anos, tem um colegiado de 9 pessoas. Mas você é o chefe, vamos dizer que você é o chefe do Comitê Central. Colegiado. E é indерrubável, o Mir é indерrubável. Ele é derrubável, ou vai? Inderrubável, eterno presidente. Eterno. Grande Azenha, grande figura. O Miro teve um infarto, foi internado e de lá ele dava as ordens. Pois é. Queria o Bolsonaro, só não teve a facada, mas mandava, entendeu? Ele tem a Dani, que manda junto com ele, vixe, os dois são 2 tratores. E o Felipe, agora o Felipe entrou no triunvirato ali, no meu aluno. Sacanagem com a Dani. Felipe já está no triunvirato, é? Felipe entrou. O Felipe está quando teve churrasco, o Miro não foi, quem mandava no churrasco era o Felipe. Essa carne aqui, calma. A quantidade de chopp que cada um podia beber. Tem isso, Lazenha. Você pensa o quê? Olha lá, Miro, estava... Tudo bem, Dri? Tudo bem, Robai? Miro, bem-vindo. Bem, Miro. Mocinha. A Lazenha estava falando da Globo aqui, das demissões e do que significa isso do ponto de vista histórico, né? E faz parte da nossa história, né, Miro? Nossa, aqui de todos os 4 que estamos aqui na tela, e de muitos da comunidade que combateram a Globo de forma muito forte por muitos e muitos anos, né? Então, Roberto, é triste pelos trabalhadores da Globo, né? Estamos dizendo aí já mais de 50 trabalhadores demitidos, né? Começou no Rio essa onda, agora atinge Brasília, atinge São Paulo. É triste, então manifestar solidariedade aos trabalhadores da Globo, mesmo aqueles trabalhadores que às vezes comem mortadela e arrotam caviar, que são mais realistas do que o rei, né? Nessa hora, aquele discurso de colaborador, tal, vai tudo para as cucuias, né? Tá todo mundo demitido, né? É triste. Agora, é isso, é uma coisa que a Zen, o Dri, você acompanham há algum tempo. É uma crise de um modelo de negócio, né? Tem muito a ver com a explosão da internet, aquele belíssimo livro editado pela Publisher, isso, do Inácio Ramonet, né? Tem muito a ver com a explosão da internet. Muitos achavam que a explosão da internet ia só atingir a imprensa impressa, né? Os jornais e revistas, né? Mas atingiu todos os meios, né? Essa explosão da internet. Tem muito a ver, o Emir Sader fala em crise moral, a crise de credibilidade desses meios também, né? Perdendo credibilidade. Tem muito a ver com problemas administrativos. Essa turma adora falar em
que o capitalismo é super eficiente, não sei o quê, mas essas famílias que dirigem essas empresas também têm muitos problemas administrativos, tem a ver com a crise econômica, tem a ver com a situação da economia brasileira, né? Você vê, essa mídia rentista, ela continua defendendo essa política de juros que acaba inclusive, resultando em problemas para ela, né? Mas que é isso, você pega o faturamento da Globo, a Globo estava em queda de faturamento, ela só não tinha queda de faturamento exatamente em investimento no mercado financeiro. É aí que ela estava ganhando muita grana, né? Então é por isso que ela defende juros altos, por isso que ela defende Bob Fields Neto no Banco Central e tal. Então é uma crise razoável desse modelo de negócio. Eles já tinham promovido uma leva de demissões na área de teledramaturgia, né? Já tinha uma outra onda de demissão na área de jornalismo, agora volta mais demissões na área de jornalismo. Estão dizendo que não acabou ainda, né? Já são 2 dias de terror, mas parece que esses dias vão ser mais. Aí o Azenha talvez tenha mais informações, né? É isso. É esse modelo que está em crise. O que não significa que os filhos do Marinho, você citou aí o Paulo Henrique Amorim que falava isso. O Paulo Henrique dizia que não tinha nome os filhos do Marinho, né? Do Roberto Marinho. O que não significa que os filhos do Roberto Marinho ainda não estejam pontuando na lista de maiores bilionários do Brasil, né? da Forbes, né? Seguem, eles estão muito bem de grana. Quem vai se ferrar são os trabalhadores, inclusive aqueles que se achavam colaboradores do Roberto Marinho. Azenha, te interrompi para chamar o Miro aí, se você quiser. Não, eu acho assim, é histórico, porque é um momento de mudança daquilo que a gente estava muito acostumado. Então, assim, nesse sentido que é significativo para mim, né? Você tem uma história de uma empresa que, de repente, num determinado dia, momento de sua história, decidiu fazer um corte bem profundo, certamente não acabou ainda e será o maior da história da Globo, chamando a atenção, porque são muitos profissionais muito, muito qualificados que eles estão mandando embora. Mônica Sanches, repórter do Rio de Janeiro, com uma larga experiência, enfim, são pessoas conhecidas do público, e marca esse momento que, para mim, é a transição definitiva da TV aberta para a Globoplay. Porque na Globoplay eles ganham dinheiro. E o Amaury Soares, no cargo que vai ocupar, ele vai dirigir, ele vai comandar os estúdios Globo para novela e para série, que é o que a Globo tem investido bastante para a Globoplay. Eles acrescentam lá o canal aberto, e o que acontece? Qual é o pulo do gato? Com a Globo aberta, vendida no pacote do Globoplay, que é o que acontece, por R$29, R$30 por mês, eles passam a cobrar pela TV aberta. Né? É um pulo do gato. É que nem aquela história de cobrar por assinatura na telefonia brasileira, que dura até hoje. Né? Quando você assina esses pacotes de Claro, tal, eles querem te empurrar um telefone fixo e aí eles cobram a tal da assinatura por uma coisa que você não precisa. E aí muita gente tem um telefone fixo de bobeira que nunca mais toca, porque está todo mundo no celular. Eles empurram por R$30 esse telefone. Você tá no pacote, se não tiver o telefone, aí você pega essas coisas do Brasil. Então a Globo está fazendo uma transição para a plataforma digital da Globoplay. Eu sou assinante enfim, eu sou assinante da Globoplay. Então eu acabo assistindo a Globo ao vivo quando preciso assistir na Globoplay, pagando. Então ali eu estou pagando, e eu assinei para ver uma série que me foi recomendada pela Conceição Oliveira. Extremistas. Hã? Extremistas, não? Tem várias séries. Eles Extremistas fizeram e mais. A do Garrincha. A do Garrincha. Então, assim, eu assinei por causa do Garrincha, que a Conceição Oliveira me recomendou. Assina para você ver o do Garrincha. Assinei e eu acabo hoje vendo TV no celular, pago. Eu estou pagando para ver a TV aberta. Então, essa é a transição de modelo. Não é que a Globo, como marca, vai acabar. Acabou a escola Globo de telejornalismo,
E eu acho que isso é um fato marcante, sim, é um fato histórico que vai ser registrado nos livros, porque eles acabaram com todos os profissionais que tinham experiência, ou estão acabando com os profissionais que tinham. Aí vocês têm lá, vai ficar o Caco dirigindo um programa, os repórteres mais antigos foram todos demitidos, ou saíram, os narradores todos saíram, ficou um narrador que não era o... Eles demitiram os 3 principais narradores, eles tiraram o Galvão, em seguida derrubaram o Kleber e o melhor narrador da Sport TV, que me foge o nome, mas era um bom narrador, Milton Leite. Milton Leite. Tudo de uma vez, quer dizer, então assim, eles estão cortando os grandes salários e cortando os veteranos que tinham, tipo assim, é como se chegasse na fora e tirasse o Rovai, que é quem ensina todos os novatos da... Se trouxesse o Miro, a gente teria uma eternidade da fora. Não. Se tirar o Miro, acaba o Barão. Gente. Não dá, né? O Miro é que nem aquele da Coreia do Norte lá. Se tirar o Miro, acaba o Barão. O Miro é socialismo hereditário da Coreia. Não, se eu tiver que fugir para algum lugar, se o Bolsonaro reconquistar o poder a alguém, eu fujo lá para o Barão. Vou me trancar naquela sala com o Miro. Agora, tem o Douglas está falando, TV aberta só para futebol, mas nem para futebol mais, né? Porque agora várias transmissões estão sendo pelo Prime, pelo YouTube. Né? A Amazon. O Rovai sabe disso, porque para ver o jogo do Santos para ver os jogos do Santos tem que assinar 5 lugares diferentes. Para ver se você pode assinar o Gatonete também. Mas tudo. Só que esse negócio de streaming, você vai ver depois na sua conta, no seu boleto. Vai ter. Aí é Globo, é Netflix, é Prime, é meu filho que é Disney Plus, o outro que é um só de anime. Aí não sei o que você vai ver. Você tá com um monte de. Antes você pegava o Premiere. Aí Spotify, não sei o que. Antes você pegava o Premiere e via todos os jogos de futebol, que eram todos da Globo. Acabou. Hoje você tem isso, inclusive, Azem, que você falou, agora para ver o jogo do teu time, seja o Santos ou outro, você precisa assinar vários streams. Antes você só assinava a Globo, que era o Premiere. O Premiere da NET. Mas vamos lá, Brice. Tem gente aí fazendo perguntas, o chat está quente. Luciana Zero. Azenha, você trabalhou com o Paulo... Eu posso fazer uma perguntinha rapidinho para o Miro? Só responde essas da Luciana Zero se você trabalhou com o Paulo Zero em Nova York. Sim, trabalhei muito com o Paulo Zero em Nova York. Não tanto assim, eu trabalhava mais com um amigo mais veterano dele, uns maravilhosos profissionais. Paulo Zero, um ótimo profissional, ótima luz, né? Naquele tempo que a televisão ainda tinha luz. É isso que eu digo para vocês em termos de escola, que é ruim, né? Você tem profissionais desses mais antigos que, por exemplo, caprichavam muito na luz do repórter, na luz de tudo. Então, quando eu bato o olho na TV hoje, eu vejo essa queda de padrão evidente pela demissão de profissionais. Então, sonoplastia dançou, né? A TV tinha sonoplastas para reportagens de rua lá no passado. Acabou sonoplastia, acabou iluminação de qualidade na rua e tal. Então, é uma decadência do padrão todo e uma demissão de muita gente que está na cadeia da produção da TV, né? Paulo Zero, sim, trabalhei. Mas eu queria perguntar para o Miro, assim, Miro, você vem acompanhando essa tentativa, inclusive não sei se o velho da van está nessa ou não, mas de tentar cobrar imposto dessas redes, TikTok, das redes de comércio chinesas que estão aqui, digitais e tal. Que você acha que que importância que isso teve, isso deveria ser feito ou não? Cobrar mais do Facebook, do Twitter, diante dessa crise que a mídia brasileira está vivendo e o fim dos empregos? Então, Azem,
só uma observaçãozinha sobre esse negócio dessa transição que você está dizendo. É um barato, né? Porque chega até a ser folclórico, né? Diz que a Globo segurou, tentou sabotar durante muito tempo com controle remoto, para evitar que se trocasse de canal. Aí depois o controle remoto virou... Hoje tem muita gente que nem sabe que diabo é isso. Depois a Globo tentou, durante um bom tempo, segurar a TV por assinatura. Sabotou a TV por assinatura uns 10 anos. Aí ela se adapta e entra na TV por assinatura. Nessa questão do streaming também, ela tentou, durante um bom tempo, se contrapor, mas aí montou a sua. Ou seja, ela vai se adaptando. Muita gente vai ficando pelo meio do caminho, é o terror, né? Vai ficando pelo meio do caminho, vai sendo demitido. A mudança de padrão salarial, né? Salários mais altos por salários mais baixos, né? Então é esse processo, essa crise desse modelo de negócio que está em curso, e eles vão se adaptando. O patrão mesmo, o dono do império, do ponto de vista da fortuna dele, não mexe muito, não. Mexe com todo o resto. Esse negócio da cobrança das plataformas digitais, esse é um debate que está em curso no mundo inteiro. Eu não sou especialista nesse assunto. Especialista nesse assunto, lá no Barão de Itararé, é uma menina chamada Renatinha Miele, que acaba de ser indicada para... Ela sim valia a pena conversar sobre isso, acaba de ser indicada para o Comitê Gestor da Internet, né, para o CGI, que é o órgão que monitora tudo isso, né? Ela sim é especialista nesse tema, ela que cuidava desse tema lá no Barão. O que me parece é isso, esse é um debate no mundo inteiro de como cobrar dessas plataformas. Em vários países, essas plataformas não pagam nem imposto, não pagam nada, né? Não tem compromisso nenhum. Na Alemanha não tem Amazon para comprar. Olha aí. Então, em vários países também tem medidas de restrição dessas plataformas. Medidas de restrição até por questão de soberania. Soberania digital. Dados, né? E os dados todos da população estão ali, né? Pois é. Debates aí diferentes, né? A taxação dessas plataformas na lógica do mercado de mídia, para que você tenha uma remuneração do jornalismo, é um debate que está sendo feito com base na legislação australiana, no que está se discutindo na França, em outros países, e tem a taxação das plataformas no que diz respeito a também o comércio digital. Isso. Né? E são dois que aí você tem a Shein. A Adri só faz compra na Shein, ô Miro. Aí não dá. Eu só compro na Hering embaixo de casa. Em frente de casa tem uma Hering. Eu mando o dinheiro todo para Santa Catarina. Todo mundo só ganha presente da Hering. Então, é isso que o Roberto está falando. Então, são debates que têm a ver com essas plataformas digitais, com esses grandes impérios digitais, esses cinco grupos que dominam, né, essa tecnologia de informação, esses gigantes da tecnologia, essas big techs, né, tem a ver com isso, tem a ver com novas plataformas que pintaram, né, que vão pipocando para tudo que é canto. Mecanismo de taxação, seja do ponto de vista de imposto mesmo, quer dizer, essas empresas não pagam nada, né? Não tem compromisso nenhum. Então, é uma discussão, tem essa discussão feita mais voltada para a questão da comunicação mesmo, né? Isso está presente, isso está nos debates do governo, está no debate do Congresso Nacional, aquela PL, né? Relatada pelo deputado Orlando Silva, aqui de São Paulo, né? Tem lá um capítulo que trata disso, não? Tem lá se não me engano, é o artigo 38 da PL que trata disso, né? Que gera muita polêmica, esse é um assunto que gera muita polêmica, muita controvérsia, né? Agora, é isso, é um tema novo, é um tema que está, como diz o Rovai, ele está no mundo inteiro, está se procurando formas de como ver como enfrentar essas big techs, no sentido, inclusive, tributário, ver como enfrentar essas big techs no sentido da vigilância que elas exercem no mundo, da capacidade de espalhar mentira, espalhar ódio no mundo. Você pega esse negócio mesmo de Blumenau agora, né? Muito vai pela internet, vai por essas redes digitais, né? Então,
é um debate que está rolando no mundo inteiro. Eu acho que nós temos que avançar nesse debate aqui no Brasil. Essa é uma bola que está quicando no Brasil, até por distintos interesses, né? Interesses do governo, do atual governo, que foi vítima de fake news, vítima dessas plataformas, do ódio, interesse do Supremo, né, que eu digo Alexandre de Moraes, né, o inquérito das fake news, interesse do Congresso Nacional, está aí o projeto de lei, né, do Orlando sendo debatido, né, interesse, inclusive, da mídia tradicional. A mídia tradicional também tem interesse em entrar nesse debate para ver o seguinte, como dar uma controlada nas big techs, né, como dar uma controlada, porque é disputa de mercado, Então, esse é um tema que está quicando. Eu acho que é fundamental fazer, eu acho que é fundamental ter uma regulação das plataformas, não dá para estar do jeito que está, né? E eu acho que é fundamental ter cobrança dessa turma, em todas as áreas, de jogos, a Google, YouTube, ter cobrança em todas as áreas. Eu vi um povo dizendo assim, não, porque é o que se ferre o velho da van com as lojas dele, que as lojas dele vão à falência e tal, mas aí eu pensei bem, é que nem a história da Globo, né? Você tem centenas de demitidos lá e você terá centenas, milhares de demitidos no comércio brasileiro. Isso precisa de uma solução, eu concordo contigo. Não, você imaginar, né, é a desregulamentação, quer dizer, se eles podem vender sem pagar imposto, por que eu vou abrir uma loja como física, empregar pessoas no Brasil? Eu vou abrir lá e o dinheiro vai para lá, não fica aqui. Então, assim, não dá para aceitar isso. Isso é ultra neoliberalismo na veia, que só favorece aos interesses dos países que são os hubs desse tipo de produção. Você desindustrializa totalmente o Brasil. Uma loucura, né? Não dá para pensar nisso. O Azen falou não tem a Amazon na Alemanha, mas mesmo na França, o Carrefour é nas estradas, não é no centro das cidades. Pequenas lojas. Você não tem Carrefour. Você vai para Paris, você já viu algum Carrefour ali no centro de Paris? Não vê, não tem isso. Eu nunca fui para Paris. Cara, mais rodada que... Deixa eu ficar quieto aqui, senão ainda vou ser punido pelo YouTube. Olha só. Vocês acham, o Azen escreveu um texto ontem sobre os 22%, né, do eleitorado bolsonarista, que né, aí os mais radicais, né, segundo as últimas pesquisas que nos assombram, né? Eles fazem uma campanha contra a mídia profissional, assim, né, digamos. Eles pregam ali que as pessoas se informem pelas plataformas, pelo WhatsApp, qualquer mídia é desacreditada por eles. Vocês acham que o jornalismo está sofrendo o efeito dessa campanha dos bolsonaristas contra a imprensa? Posso dar um pitaco inicial aqui. Pode, esse eleitorado bolsonarista, eu não sei se chega a tudo isso. Nós vamos ter que ter mais pesquisas quanti-qualis para ver isso, né? Porque a gente que fala, inclusive, que esse eleitorado mais bolsonarismo raiz, fascista mesmo, né? Fascista assumido, está em torno de 12%, de 8% a 12% da sociedade brasileira, né? É preciso ver. Hoje tem, inclusive, uma matéria na Folha que trata um pouco disso, né? Então é preciso ver. Essa extrema-direita no mundo tentou desacreditar todas as instituições. Ela se coloca contra as instituições, todas elas. Congresso Nacional, tribunais, Supremos Tribunais, né? Corte Suprema. Né? Se coloca contra a ciência, se coloca tudo. Se coloca como anti-establishment. No anti-establishment pega também a mídia. Pega também a mídia tradicional, né? TV, rádio, jornais, revistas. Então, ela combate. E bate duro. A mídia tradicional dizia que a mídia progressista e as forças progressistas no Brasil criticavam a cobertura enviesada, a manipulação da informação, né, a distorção tal, feita por esses setores progressistas.
apanhou que nem o quê dos fascistas. Quem bateu para matar na Globo não foram as forças de esquerda, ao contrário, as forças de esquerda foram até muito boazinhas com a Globo num debate sobre regulação democrática de comunicação que não avançou no Brasil nos governos Lula e Dilma. Né? Quem bateu para matar foram essas forças fascistas de extrema-direita. E isso contamina. E a forma, então, de desacreditar a mídia, o jornalismo, né, como um todo, né, e apostar nas redes sociais, apostar exatamente na difusão de mentiras, apostar na difusão de teorias da conspiração, né, apostar no ódio, na violência, no que dá clique, né, apostar nisso. Né, seja por redes digitais, seja por mensagerias, então, WhatsApp, mas principalmente o terreno de atuação do bolsonarismo no Brasil é principalmente pelo Telegram, isso, pelo Telegram, né? É onde eles espalham mais mentiras, né? Não tem controle nenhum. Essa porcaria desse Telegram, você não tinha nem escritório aqui no Brasil, não tinha nem representação aqui no Brasil, né? Nem representação. Continua não tendo, né? Pro forma só. Né? Então, isso é para desacreditar as instituições como um todo, desacreditar os meios de comunicação, desacreditar o jornalismo, para facilitar a disseminação de mentiras, de ódio, de violência e para criar bolhas. Então, você tem pessoas que até hoje acreditam. Se o Bolsonaro disse o seguinte ontem lá no depoimento, nas 3 horas de depoimento dele à Polícia Federal, se ele disse o seguinte, não, eu só fiquei com as joias para não ter um vexame internacional, para isso não criar um clima negativo com os príncipes das Arábias, aqueles para não serem leiloados. Pois é. Ele fala isso, como essa turma está bloqueada de assistir a Globo Lixo, não vai ver opiniões, mesmo críticas. É que a Globo não é muito dada a contraditório, não. Mas não vai ouvir opiniões diferentes. Ela fica na bolha, ela acredita nessa conversa do Bolsonaro, acredita que ele fez isso para evitar um vexame internacional. Né? Acredita que ele não sabia, parece papo de mula, de contrabando de droga, não sabia o que tinha dentro daqueles estojos. Há 1 ano que ele não sabia. Estava lá uns estojos, ele não sabia. Poxa. Ele e aqueles milicos que tentaram tirar, trouxeram os estojos de joia, né? Não sabiam o que tinha naqueles estojos. E o cara, na bolha, desacreditando o jornalismo, o cara na bolha de uma mensageria, de um Telegram da vida, acredita nessa história. Né? Eu acho que isso é negativo do ponto de vista do jornalismo, é negativo do ponto de vista do contraditório, né? Só estimula a mentirada, só estimula o ódio. Uma opiniãozinha. Miro, eu, como repórter, eu acompanhei muito de perto isso, viu, Miro? Nesse período eu trabalhava como repórter da Record, uma empresa bolsonarista, e eu via que, eu me lembro, quando no auge da blogosfera de esquerda, nós nunca pedimos o fechamento da Globo, você sabe disso, né? Eles não, eles agrediam os meus colegas repórteres. Eu vi muito colega repórter que não saía na rua por constrangimento ao longo desses últimos 4 anos. Muitos dos quais estão sendo demitidos agora, ironicamente. São aqueles que não podiam sair na rua, quer dizer, o constrangimento do bolsonarismo sobre a Globo foi um constrangimento físico sobre os repórteres cinematográficos, os repórteres e as equipes da Globo nas ruas. É um negócio muito sério isso. Mesmo para quem é de esquerda e crítico da Globo, foi muito sério, porque você tocou no ponto-chave, que eles são revolucionários, no sentido clássico da palavra. Eles são revolucionários no sentido de que o George W. Bush, o Bush filho, ele queria refazer o Oriente Médio criado por Deus sob sua imagem e semelhança. Foi isso aí a justificativa para ocupar o Iraque. Ele queria refazer. Eles são revolucionários nesse sentido. Eles querem derrubar governos, eles querem acabar com o STF. Isso está explícito no 8 de janeiro e na invasão do Capitólio. Eles querem acabar com todas as instituições. Então, isso é muito negativo para o jornalismo. Eu sei que tem muita gente, eu me incluo entre os fortes críticos da Globo e da Folha e do Estadão, mas o objetivo nosso é distinto. A gente faz uma crítica da mídia. Eles não.
Eles trabalham pela destruição de todas as instituições para instalar um ditador, que no caso do Brasil seria Bolsonaro. São coisas muito diferentes. E hoje, depois de fazer a live da manhã, Miro, com o Mauro sempre me deixa... Eu moro no 7º andar agora, e ainda bem que a janela é trancada, que eu saí deprimido do programa do Mauro. Hoje de manhã, a única boa notícia que ele deu foi que foi o fim da política de paridade, muito embora parece que a Petrobras está tentando segurar, porque a gente falou muito do bolsonarismo e falou muito da penetração deles na Deep Web, nesses grupos, né? O cara, por exemplo, o assassino lá de Blumenau, ele tinha fotos de apoio ao Bolsonaro, ao Moro e tal. Assim, o bolsonarismo abriu a porta do inferno no Brasil e ele está aí. Então, assim, eu achei que a gente fosse dar uma descansada depois de tantos anos trabalhando, né, nessa área, na blogosfera, mas a gente vai ter... Coitado do Rovai e da Dri, não vão ter descanso, viu, Miro? Com certeza. Olha, agora vai ficar muito mais confuso ainda. Eu preciso de férias. Deixar o Azen aqui tocando o programa e tirar férias. Não vai ter esse tempo. Tem também o Mário Silva perguntando: bom dia, amo vocês. Tem de cobrar impostos das igrejas que usam dinheiro de dízimo para lavar dinheiro. Pergunta para o vai, o Café Fórum sai ou não sai? Vai sair. O Café Fórum está pronto, não organizar a venda. Exato. Mas essa coisa das igrejas também, agora a TV aberta vai virar só igreja, né? Porque... Sim, esse é um outro ponto, hein, Dri? Você tocou ponto-chave. Vai ser só igreja e TV. Já né? Você já experimentou, eu faço isso, que eu sou meio masoquista. Então, às vezes eu ligo a televisão na TV aberta e fico vendo, girando. É um bispo atrás do outro, é o Valdomiro. O Valdomiro é um cara engraçado, vocês deviam assistir, perdeu uma meia hora para assistir. Ele fala uns absurdos na televisão, só no Brasil que um cara pode falar os absurdos e fazer os milagres que ele faz. Enfim, eles são muito persuasivos, esses todos, né? E vai ser isso, TV aberta vai ser pastor. Hoje você já tem... Mais de 5 horas da TV aberta diária é dominada por seitas religiosas. Mais de 5? Mais de 5 horas diárias. Isso é um estudo, né? Na TV aberta. Acho até pouco, Miro. Acho até pouco. É o dado que tem que eu peguei, Rovai. 5 horas e meia de programação diária. Só deve ser das TVs grandes, né? Da Gazeta... E assim por diante. Não está contando o cabo. O cabo tem. Não. TV aberta. E acho que algumas televisões não passam nada. Você pega, por exemplo, a Globo não passa nada. Né? A Globo não tem espaço para programas religiosos. Por outro lado, a Rede TV, a Record, a Band. Dominado. Tem as regionais, né, Miro? Porque talvez eles só estejam pegando programação nacional. O dado que tinha era esse. Tem essa história agora da Receita, né? O Bolsonaro tinha dado isenção para pastores na Previdência, né? E a Receita Federal pediu, ele deu em meados do ano passado, na véspera da eleição, ele deu isenção para pastores na questão previdenciária, né? Nos prebentos, né? Uma grana que os pastores recebem, né? Agora a Receita Federal pediu para reavaliar essa história da isenção. Então está em debate na Receita. Isso pode significar um baque aí para os pastores que vão ter que desembolsar um cascalhinho para pagar imposto, que não pagam, né? Pastores, bispos, líderes religiosos, dirigentes de igrejas e tal, né? E tem alguns que estão com dificuldade. Esse Valdemiro mesmo, a Justiça acabou de decidir para bloquear os dízimos dele, né? O dízimo que a igreja recebe. E acabou de leiloar aquela mansãozinha que ele tinha em Ilhabela, uma mansãozinha com heliporto, piscina, 20 apartamentos, uma mansãozinha, um casebre. Guarda dinheiro no exterior, o Valdomiro é malandro, velho. Tá cheio de dólar em Miami. Ixi, Maria. Quem fez uma excelente reportagem sobre o Valdemiro foi aquele Amauri. Lembra do Amauri?
Mauri, sim, Ribeiro Júnior, foi. Escreveu o livro, né, da privataria. Escreveu o livro do futebol comigo, o lado sujo do futebol. E escreveu a privataria. Dri, eu caí aqui porque estão me chamando para aquela outra coisa. Eu vou ter que sair. Vou liberar o Miro, a Zen. A gente já vai receber aqui a Lola Aronovitch para falar dessa questão da violência nas escolas. Muito obrigada, viu, Miro? Até a próxima. Eu que agradeço. Não, Miro, prazer. Dei risada que nem eu quis, esqueci de ver a porra do ar aqui. Já estão ligando aqui, vou sair correndo. Boa Páscoa, foi um feriado.